Fala galera do canal Jamil Borges. Estou gravando esse vídeo aqui que fala sobre ângulo. Então eu resolvi fazer uma representação básica. Então aqui está aqui. O que é ângulo? Eu fiz aqui uma circunferência. Usei dois canudinhos e um pequeno prego, para formar duas retas. E aqui nós vamos explicar o que é ângulo. O que é ângulo? A definição de ângulo. Ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem. Então, as duas semirretas de mesma origem, elas estão uma sobreposta à outra, então elas são coincidentes. Então, o que é o ângulo? O ângulo é quando que, eu permaneço com uma aqui e abro. Essa região dentro aqui, é denominada ângulo. Então, ângulo é essa região interna aqui, Pra gente vai ser interessante observar isso aqui, Essa região interna aqui é o ângulo. Então, eu tenho com essa abertura aqui, eu tenho um ângulo de um valor. O ângulo, ele tem, a unidade de medida dele é 360 graus. Então, ele parte do ponto zero, dá toda a volta aqui, a reta dá toda a volta aqui e volta aqui no ponto zero. Aqui, ele volta aqui. Isso aqui, essa volta completa do ângulo tem 360 graus. Então, ela parte do zero e com a volta completa são 360 graus. Então, para a gente definir os vários tipos de ângulo, a gente vai usar isso aqui. Então, ângulo é o quê? É a região, é esse arco aqui, esse pedaço aqui. Isso aqui é o ângulo formado por duas semirretas de mesma origem. Então, esse é o ângulo. A gente tem diversos tipos de ângulo. Então, a gente tem o ângulo reto, o ângulo raso, o ângulo obtuso, o ângulo agudo, o ângulo de meia volta, o ângulo de uma volta. Então, eu vou tentar explicar todos esses ângulos aqui para vocês, tá? Então, se eu mantenho aqui uma das retas do ponto zero, aqui, 0 graus, ela tá aqui. Então, eu vou abrindo a outra. A hora que eu faço isso aqui, eu andei aqui, eu abri um ângulo, eu tenho um ângulo aqui, chamado ângulo de 90 graus. Ele forma aqui, ele vai ser representado por esse símbolozinho aqui, Ou ângulo de 1/4 de volta. Esse ângulo aqui tem 90 graus. Ele é um ângulo de 1/4 de volta. Por quê? 360 dividido por 4 dá 90. Então, 90, 90, 90, 90. Aqui, 180, 270, 360. Então, esse aqui é um ângulo de 90 graus. Normalmente você vai ver nas atividades esse símbolozinho aqui, no ângulo, que ele vai representar um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo para a gente que vai interessar é essa abertura aqui, entre as duas semirretas. No caso aqui, 90 graus. Então, esse é o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Então, o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto, é um ângulo reto. Tá lá, ângulo de 90 graus, ângulo reto. Agora, eu tenho o ângulo de 180 graus. Quando ele está aqui, essa abertura toda aqui é 180 graus. Ele é um ângulo de meia volta. 180 graus. Ele é um ângulo de meia volta, um ângulo raso. Você vai ver que a representação dele vai ser isso aqui, Simbolicamente, você vai ver essa meia luazinha aqui, representando ele. Não vai estar ficando bonitinho, não, mas esse é o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. É um ângulo de meia volta. Aí, partindo desse princípio, que esse aqui, inicialmente, para a gente vai ser o importante. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Aí, eu tenho o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? Um ângulo agudo, ele está entre 0, ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, qualquer posição que eu abrir aqui, aqui é um ângulo agudo, aqui é um ângulo agudo, aqui é um ângulo agudo. Se eu abrir aqui 90 graus, não é um ângulo agudo. 90 graus é igual a um ângulo reto. Então, o ângulo agudo vai até 89,999999 graus aí. Então, ele vai ter 89 e alguma coisa. Ele nunca chega a 90, porque 90 graus é igual a um ângulo reto. Então, o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90
e maior do que 0 graus. Já temos o ângulo obtuso. É aquele ângulo que ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180. Se eu abrir aqui, ó, isso aqui é um ângulo obtuso. Ângulo obtuso, ângulo obtuso, ângulo obtuso. Se eu abrir ele a 180 graus, ele não é um ângulo obtuso, ele é um ângulo raso. Porque o ângulo raso é igual a 180 graus, como o ângulo reto é igual a 90 graus. Então, o ângulo obtuso ele vai de 91 até 179, grossamente dizendo, tem os decimais aí, os quebradinhos, mas vamos até isso. Então, ângulo agudo, menor do que 90 graus. Então, aqui, ó, tem um ângulo agudo, esse ângulo aqui é agudo, esse também, esse aqui é um ângulo de 90 graus. Agora, se eu abrir aqui, é um ângulo que um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Tá? Então, o ângulo pode ser um ângulo reto, igual a 90 graus. Esse é um ângulo reto. O ângulo agudo, menor do que 90, aqui eu tenho um ângulo agudo. O ângulo obtuso, maior do que 90 e menor do que 180. Eu posso ter um ângulo aqui. Quanto seria esse ângulo? E agora, para medir esse ângulo? Para medir ângulo, a gente usa uma ferramenta que se chama transferidor, que é esse brinquedinho aqui. Esse é um transferidor de meia volta. Observe que ele é todo numerado, zero, ó, tem zero aqui na parte de fora, aqui, ó, tem zero na parte de dentro. Ele vai de 0 a 180 e de 0 a 180. Você pode medir ele abrindo, fixando uma reta aqui, nesse ponto, e abrindo ela aqui, ou fixando a reta e abrindo a outra nesse sentido. Ele vai ter a mesma medição. Então, a gente tem de posicionar isso aqui. Esse pontinho aqui, onde tem um tracinho aqui, ó, observa aqui. Esse pontinho central aqui, eu vou observar por cima da origem, e os dois zeros tem de ficar em cima dessa reta que eu dividi a circunferência aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui para a gente entender como mede. Então, eu vou aqui, ó, 0 em cima aqui, 0 em cima aqui. Então, eu posso medir qualquer ângulo, criar qualquer ângulo que eu preciso aqui, ó. Eu quero um ângulo de 45 graus. Aí eu tenho 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 45. 45 graus aqui, ó. Esse ponto aqui. Aí o que eu faço? Eu venho com a minha régua, ou com a régua do transferidor, e vou traçar essa reta aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ele vai ter 45 graus. Então, observa aqui, ele vai daqui aqui, ó, 45 graus. Esse ângulo tem 45 graus. Ele é um ângulo agudo. Então, aí no caso aqui, ele é metade de 90. Então, ele tem 45 graus. Ele é um ângulo agudo. Eu posso medir agora um ângulo obtuso. Então, o que eu falei? Ângulo obtuso é maior do que 90 e menor do que 180. Posiciono o 0 em cima da linha. O tracinho aqui, ó, o centro no ponto de origem, no meio da circunferência. Ou no meio da reta que eu tracei. Normalmente eu preciso de uma reta e um ponto que é a origem. E eu trabalho ali, vou descobrir os ângulos, né? Então eu quero um ângulo de 120 graus. Então aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 graus. Então, eu tenho aqui 120 graus. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer de marronzinho. Vou minha reta aqui, ó. A régua na origem. Então, esse ângulo aqui vai ter 120 graus. Aí, vamos pôr aqui as retas aqui, ó. Então, vamos abrir. Uma reta no 0, a outra vai abrir aqui ao 120. Esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui, ó, pra gente, esse aqui é meu ângulo. A abertura é o ângulo
entre as duas circunferências. Ele tem 120 graus. Quanto mais as retas forem se alongando, ele continua, tem importância que o arco crescendo, ele vai continuar tendo 120 graus. Então, eu construí aqui um ângulo obtuso. 120 graus é um ângulo obtuso. Tá? Então, tá aqui. Eu expliquei para vocês o que é um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, o ângulo reto. Um ângulo de raso, que é um ângulo de 180 graus. Um ângulo agudo, por exemplo, 45 graus, o ângulo agudo é menor do que 90. Um ângulo obtuso, maior do que 90 e menor do que 180. Tá? O ângulo de uma volta é quando eu dou a volta e ele volta à origem. Aí o que acontece? Você vai ver uma representaçãozinha aqui, ó. Vai ter uma representação. Essas curvinhas que tem aqui no meio, que eu pus aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai dar toda a volta e voltar aqui, ó. Ela vai fechar com o círculo. Isso quer dizer que essa reta aqui, ela deu a volta. A gente deu a volta com ela, 360 graus. Ela voltou à origem. É um ângulo de uma volta. Ele tem 360 graus. Tá? Então, falamos aqui sobre ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo raso, ângulo de uma volta e trabalhamos com a medição de ângulo. Usamos o transferidor. O transferidor está aqui, esse objeto. Você, para medir, posiciona ele sobre a linha traçada, sobre o desenho que se tiver do ângulo. O centro dele no ponto de origem, no vértice. Esse zero aqui e o zero do outro lado, porque ele tem escala dos dois lados, sobre a linha que eu desejo medir. E aí você vai observar, olhando daqui da direita para a esquerda, aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Posso marcar qualquer ângulo. Marcar aqui um ângulo de 80 graus. Tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, nesse ponto aqui, ele tem 80 graus. Esse aqui, ó, se eu continuar, tem 150 aqui, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, essa abertura aqui, ó, tem. Esse ângulo aqui, a hora que eu ponho a minha representação das retas aqui, ó, essa abertura aqui tem 80 graus. Então, esse ângulo tem 80 graus, essa abertura aqui. Agora, se eu abrir aqui, ó, nesse ponto que eu tracei aqui, ó, (150 graus. É a abertura desse ângulo aqui, ó. Aí eu tenho de observar que ele vai fazer isso aqui. Deixa eu tirar aqui, posicionar para a gente fazer bonitinho. Então, essa abertura aqui, ó, vai ter 150 graus. Então, o que é ângulo? É a região interna, no caso aqui, a região limitada, entre duas retas semirretas de mesma origem. Ângulo é uma figura geométrica representada entre duas retas de mesma origem. Duas retas, mesma origem. Então, é a abertura aqui, ó. Esse espaço interno aqui, ângulo interno, também posso observar o ângulo externo, mas a gente vai agora focar no ângulo interno, tá? Obrigadão, valeu, espero que tenham gostado.